Leiamos, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Oramos mais uma vez, meus irmãos. Pai, obrigado pela tua palavra, e que agora o Senhor fale ao nosso coração pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que te emociona? O que te faz chorar? Pensa um pouquinho aí. Para mim é casamento. Todo casamento, literalmente, que eu fui, eu chorei, especialmente o meu. E como eu lembro do meu casamento, os amigos da quarta igreja, o jovenzinho naquela época, pegaram uma van, foram para Belo Horizonte, e que alegria estar ali com os meus amigos. E cá entre nós, como é bom casar amigos. A gente se alegra com ele, é muito bom. Certa vez eu tive uma experiência de ser convidado para um casamento, e foi um pouco constrangedor para mim. Eu fui missionário no Timor-Leste, e lá eles me convidaram para um casamento. Só que o estrangeiro para o timorense é como se fosse um popstar. Se ele vê um estrangeiro, eles se assustam, eles querem tirar foto, eles perguntam por que o seu nariz é tão fino, por que você tem barba. E foi constrangedor para mim nesse casamento, porque eles estavam dando mais atenção a mim do que para os noivos. Foi muito estranho. Queriam tirar foto comigo, saber de mim. Isso foi constrangedor porque um casamento não é o dia para os noivos, para os convidados aparecerem. Não é o dia dos padrinhos, é o dia do noivo e da sua noiva. O dia para eles. Mais ou menos assim, a glória para eles. Pensando um pouquinho mais, entrando nesse texto, há o perigo de nós querermos às vezes algum destaque, de achar que talvez a noiva, como igreja de Cristo, é nossa, de querer algum benefício, mas graças a Deus esse não era o caso de João. E aqui há uma pergunta que os discípulos de João revelam um sentimento meio estranho na sua pergunta. É um texto interessante porque aqui há duas equipes de batismo. Interessante, uma equipe simbolizando a velha aliança em João e uma equipe já simbolizando a nova aliança em Jesus. E diz que eles vão para lugares de muitas águas, e enquanto João dizia, ele é, Jesus dizia, eu sou. Muito interessante esse relato de batismos acontecendo ao mesmo tempo. E havia muita especulação para saber quem era João. A Bíblia vai dizer que Herodes, por exemplo, em Marcos 6,20, considerava ele como um homem justo, santo, ouvia ele, ficava perplexo, mas gostava de ouvir. Mas João sempre apontava, eu não sou o Cristo. Ele sempre apontava para Jesus. Essa discussão a respeito da purificação, diz que no versículo 25 surgiu essa discussão. Os discípulos de João e um judeu estavam discutindo ali, e eu imagino que eles imaginavam duas coisas nessa discussão. Será que os nossos rituais de purificação, no qual usava água, vai parar após esse batismo? Ou talvez, eu imagino aquela velha discussão que nós temos. Será que eles estavam imergindo as pessoas? Provavelmente não.
Se João estava cumprindo a lei, como diz em Números 19, 18, ele estava aspergindo com isopo para que as pessoas fossem purificadas. E se Jesus estava cumprindo as profecias, como diz em Ezequiel 36, 25, que diz que ele aspergiria água pura sobre nós e ficaríamos purificados, Jesus também estava aspergindo água sobre as pessoas. Haja vista a oração de Davi, quando confessa o seu pecado, em Salmo 51, 7, ele diz: Deus, purifica-me com isopo. Mas levando em conta as recomendações de Calvino, não vamos gastar muito tempo sobre isso. Porque a vinda de Jesus, na verdade, tinha uma proposta diferente de João. Jesus queria purificar o seu povo, a sua noiva, a sua igreja, de dentro para fora. E esse texto tem a nos dizer hoje que Jesus é o Senhor da igreja. Esse texto tem a nos dizer hoje que Jesus é o noivo e nós somos apenas amigos do noivo. A nossa confissão de fé, ela vai afirmar isso. No seu artigo 25 diz o seguinte: a Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. O grande drama das Escrituras é um casamento. Em Apocalipse 19, 7 a 9 vai dizer que chegou o dia das bodas do Cordeiro. É um dia alegre, um dia festivo, e diz que essa noiva, ela se ataviou pelas obras de justiça dos seus santos. Mas agora, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é que quando o noivo chega, os amigos saem de cena. João estava perdendo discípulos. No capítulo 1, versículo 35, logo quando ele fala pela segunda vez que Jesus é o Cordeiro de Deus, diz que João perde 2 discípulos, sendo um deles André, o irmão de Pedro. Mas agora, no versículo 26, vai nos dizer que os discípulos de João foram até ele e dizem: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Agora João não apenas perde discípulos, ele perde seguidores, ele perde público. E eles vão dizer que todos estavam indo até eles. Essa palavra e esse modo de abordar João, parece que há um ciúme no corações deles. Parece que eles não entenderam quando João fala no versículo 28 que é sobre ele que João estava dando testemunho. Parece que eles não entenderam que João apontava para Jesus. Parece que há um ciúmes e preocupação terrena em seus corações. Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte, abre aspas: é evidente que ficaram atônitos e confusos quando informados de que Cristo também estava batizando, pois enquanto sua atenção era direcionada para o homem e sua aparência, preocupam-se menos com a doutrina. Somos ensinados por esse exemplo que os equívocos em que os homens caem se devem a um desejo pecaminoso de agradar a si mesmos, antes de que movidos por zelo por Deus. E somos igualmente lembrados que o único objetivo que devemos ter em vista é por todos os meios promover que tão somente Cristo tenha a preeminência. Calvino, comentando esse versículo, diz isso. O que ele quer dizer para nós é que há o perigo de termos uma admiração pessoal tão exacerbada que nós deixamos a doutrina de lado. Admiravam tanto João e esqueceram do que João dizia: eu não sou o Cristo, é Ele. Ou o que Calvino quer nos dizer nesse comentário é que às vezes podemos buscar os nossos interesses pessoais em detrimento à vontade e à glória do nosso Senhor. Vamos contextualizar aqui para nós. Vamos imaginar que João ele tinha uma igreja e a igreja está perdendo membros. Estão indo membros para outra igreja. Será que esse tipo de sentimento não pode acontecer com o nosso coração? Ou com o nosso conselho? Qual o nosso desejo de, na designação de campo, ansiarmos por um novo campo?
Será que pode bater no nosso coração que a gente torça para que o campo anterior vá melhor do que o tempo que nós estivermos lá? Será que não corre o risco do nosso coração de alguma maneira ele nos corromper como os discípulos de João e pensar assim: tomara que não vá tão bem para que eles lembrem de mim? Nós devemos sondar o nosso coração, trazer esse texto para nós e pensar, por exemplo, se uma família muda da nossa igreja e vai para uma igreja com a irmã, na qual naquela igreja com a irmã o marido incrédulo aceita congregar. Será que a gente ficaria feliz por perder discípulos? Mas o reino de Deus está sendo expandido. João responde aos seus discípulos com uma boa teologia. Veja comigo o versículo 27. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. A boa teologia de João está dizendo que tudo depende de Deus. Ele fala, por exemplo, nessa única frase do artigo 3 da nossa confissão de fé, que fala dos eternos decretos de Deus, que por toda a eternidade, pela sabedoria de Deus, Ele determinou tudo o que acontece. João nessa frase também está falando o artigo 5 da nossa confissão de fé, que fala da providência de Deus, que também pela sua sabedoria, pela sua presciência, Deus faz tudo para o louvor da sua glória. Deus coordena, dirige, resumindo aqui, todas as ações das suas criaturas. Então o que estava acontecendo aqui? Jesus tendo a preeminência, João perdendo discípulos, é pelos decretos e pela soberania, pela providência de Deus. Cabe para nós ter a mesma certeza que Deus governa todas as coisas, governa as nossas vidas, e ciente disso devemos ter um contentamento no nosso coração. Porque a sala de comando dessa terra, João diz que a sala de comando dessa terra está nos céus, pela soberania de Deus. E se Ele está perdendo discípulos, isso é bom, porque a glória de Jesus está sendo aumentada. Mas então, se tudo depende da vontade de Deus e se é dado dos céus, se eu quero alguma coisa, eu devo fazer o quê? Orar mais, buscar mais, clamar mais, para que dos céus nos sejam dados. Deus ministrou fortemente, meus irmãos, esse versículo 27 no meu coração, quando em momentos da minha vida só tinha negativas, e Deus me levou a esse versículo para que eu descansasse na graça e na soberania de Deus e tivesse contentamento em ter aquilo que Ele me deu. Mais uma vez, usando o comentário de João Calvino, ele diz o seguinte sobre esse versículo, abre aspas: a medida de todos nós é sermos aquilo que Deus pretende que sejamos. Pois se até mesmo o Filho de Deus não tomou honra para si, que o homem dentre nós se aventuraria a desejar mais do que aquilo que o Senhor lhe deu? Se esse único pensamento estivesse devidamente impresso nas mentes de todos nós, seria suficiente para refrear a ambição e as contendas. Se nós tivéssemos esse sentimento de João, com essa frase do versículo 27, refrearia muitas contendas e ambições que vêm do nosso coração, que nos engana às vezes. João, ciente de quem ele era, ele diz no versículo 29 agora, que quem tem a noiva é o noivo. E eu quero ler o versículo de Atos 20 e 28, apenas ouça. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Com essa afirmativa de João no versículo 29, que o que tem a noiva é o noivo, e de Atos 20 e 28, que nós somos aqueles que pastoreiam a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue, eu quero ir para o nosso segundo ponto, onde diz que nós somos apenas amigos do noivo. É interessante como individualmente Jesus nos trata como amigos, João 15,15. Mas como corpo nós somos parte dessa noiva, nós somos a igreja. Há outro versículo que Jesus fala muito parecido com o que ele está dizendo aqui. Em Mateus 9,15 ele disse: podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles?
respondendo os fariseus a respeito do jejum. Jesus mais uma vez trata ele como esposo, aquele que cumpre as promessas do Velho Testamento, que seria o marido do povo de Deus. E ele mais uma vez chama os seus discípulos de seus amigos. Meus irmãos, e cá entre nós, que honra fazer parte desse grande projeto, desse casamento que o mundo verá. O maior projeto desse mundo, nós estamos fazendo parte dele, tanto como aquele que é o corpo, como aquele que é os amigos do noivo. E o papel de João deve ser o nosso hoje, pastores e presbíteros. Nós somos aqueles que cuidamos da noiva até o dia do casamento. Quem garante que ela estará pronta, bela, adornada, é o próprio noivo, o Espírito Santo. Mas nós somos aqueles que trabalhamos cuidando dela para esse grande encontro. Que responsabilidade, que privilégio, não é verdade? Por isso as nossas decisões em reunião de conselho, reunião de presbitério, sínodo, elas devem ser sempre para o bem da noiva, porque a noiva é maior do que nós. João ainda nos ensina algo muito importante como amigo do noivo, nesse segundo ponto, que ele nos ensina que a sua alegria não depende do sucesso do seu ministério. Acompanhe o versículo 29, mais uma vez. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. João está nos ensinando aqui que a sua alegria, ela depende de pertencer ao Senhor Jesus. Ele diz que ouviu a voz de Jesus e por isso já está completo, já está feliz. Isso me remete a lembrar de Jesus como o nosso bom pastor, que diz que ele deu a vida por nós, morreu e ressuscitou para nos comprar para ele. E lá em João 10, quando vai falar que ele é o nosso bom pastor, diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. O apóstolo Paulo foi outro homem que entendeu muito bem isso. Quando ele escreve aos Filipenses, diz que ele estava preso, mas foi a carta que ele mais fala de alegria. E a gente se pergunta como um homem preso pode estar alegre. E ele relata em Filipenses que ele está alegre porque as suas prisões estão contribuindo para o avanço do Evangelho. Mais pessoas estão pregando. Os soldados romanos estão ouvindo o Evangelho. Vejam, meus irmãos, que esses homens nos ensinam que essa alegria também já se cumpriu em nós. Antes dele nos chamar para o ministério, ele nos chamou para ser servo dele, para ser filho dele, para ser as suas ovelhas. Então nós vemos que João já alcançou o cumprimento de todos os seus desejos. E agora o que ele mais deseja é ver Cristo reinando e os homens dando ouvidos a ele, como de fato ele merece. João é um bom amigo para o noivo. Vale uma reflexão para nós também, aonde temos colocado a nossa alegria. No nosso ministério, nas nossas realizações pessoais. Será que quando a gente volta para casa, nós estamos felizes porque a igreja estava cheia ou porque Cristo foi adorado? Será que nós esperamos os elogios das pessoas ou que elas sejam edificadas? Será que nós voltamos para casa felizes porque pregamos fielmente a palavra de Deus? E não é o resultado que vai nos dar realizações, que vai nos dar alegria. A nossa alegria é o nosso Senhor, que nos chamou para segui-lo e morreu por nós. Às vezes há o perigo também de uma espécie de idolatria ministerial e entrar no ativismo e a gente esquecer que a nossa alegria é o Senhor e não o ministério e o sucesso dele. Esse mês de outubro na quarta igreja foi muito cheio. Tivemos 2 grandes evangelismos, 2 grandes eventos, muita coisa acontecendo. Essa reunião aqui hoje.
E meu filho Kaique, de 9 anos, me confrontou esse mês. Ele falou: pai, já tem umas 3 semanas que nós não fazemos o nosso cultinho familiar. Estava tão envolvido esse mês que fiquei 3 semanas sem pregar para minha família. Porque corre o risco, irmãos, de queremos buscar as realizações desse mundo, mas a nossa alegria não está nelas, está em pertencer ao nosso Senhor. Porque nós devemos ter em mente que, como amigos do noivo, nós somos apenas coadjuvantes. E agora eu vou para o nosso terceiro ponto, que vai mostrar a postura dos amigos do noivo. João, ele vai responder para os seus discípulos que estão preocupados com a queda do ministério de João. Ele fala: eu sou apenas o seu precursor. Nós, presbíteros, pastores, o nosso objetivo é pregar para que outras ovelhas também ouçam a voz de Jesus, assim como nós ouvimos. João estava preparando o caminho para Jesus vir fazer a sua obra salvífica, e nós agora também somos uma espécie de precursores do grande casamento. Mais uma vez, citando Calvino, ele é ótimo, ele diz o seguinte: esse é o papel do pastor. Ele é um amigo do noivo, ele vai conquistar a noiva para o noivo. Uma outra atitude de um amigo do noivo que nós vemos é que ele sempre aponta para Jesus. Os verdadeiros pregadores, eles sempre apontam para Jesus, colocando de lado toda a sua consideração pessoal, buscando exaltar a Cristo, e se sente feliz por isso. Se nós agirmos assim, meus irmãos, nós seremos fiéis e bem-sucedidos no governo da igreja, sempre apontando para Cristo. Esse mês, um irmão da igreja, ele conversou comigo e eu fiquei em dúvida se ele estava me criticando ou me elogiando. Porque ele falou assim: Gabriel, a gente quer ouvir mais sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Moisés. Você até fala deles, mas você sempre chega a Cristo e fala muito de Jesus. Fiquei em dúvida se esse irmão estava me elogiando ou se me criticando. O nosso papel é apontar para Jesus, nunca para os homens falhos como nós. Meus irmãos, que nós possamos dizer hoje, assim como João: convém, não é bom que outro nome tenha destaque na igreja, porque Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o noivo da igreja. Não é bom que outro nome tenha destaque. O nosso amor do Senhor a Ele é querer que Ele se destaque, e para isso nós temos que, se necessário for, ir às últimas consequências. Porque no versículo 24 vai dizer que João ainda não havia sido preso. Ou seja, mesmo que seja necessário nós sofrermos por amor a Jesus e a sua noiva, isso é bom que aconteça. Vocês sabem o final da história: João foi preso e morto pela verdade. Amanhã temos eleições, e não sabemos o que vai acontecer com o nosso país, com a igreja, com a liberdade de pregação. Mas eu evoco de novo para as eleições o versículo 27. Há um comando nos céus, e se necessário for, que nós sejamos presos por amor a Jesus e a sua igreja. Amém? Portanto, meus irmãos, João preparou o caminho para Cristo vir e comprar, resgatar a sua noiva. Nós agora preparamos ela para o casamento. Se alegre. Talvez você não está tendo os resultados que você queria no seu ministério esse ano que passou, mas se alegre, porque o Senhor um dia falou ao nosso coração. E como João diz, essa alegria já se cumpriu em nós. Nós ouvimos a voz dele. A nossa alegria está em pertencer ao nosso Senhor. E tudo Ele nos dá dos céus para o nosso bem. Se nós não temos, é porque Ele não quer. Amém por isso. Amém se nós perdermos discípulos. Quero convidá-los, meus irmãos,
a juntos terminarmos essa exposição, falando juntos o versículo 30. Digamos: convém que ele cresça e que eu diminua, porque Jesus é o Senhor da igreja e nós somos apenas amigos do noivo. Oremos.